A gente vai continuar falando sobre esta reportagem que foi mostrada no JA Repórter a respeito do tratamento, da coleta de resíduos gerados pelas cidades gaúchas. Ao meu lado está o John Wurk, integrante do coletivo Lixo Zero. Você que está em casa também pode fazer perguntas pelas redes sociais e enviando também os seus questionamentos e dúvidas que precisam ser respondidas. Ô John, boa tarde. Boa tarde. Falando da questão do tratamento de resíduo sólido, né? O Rio Grande está bem servido? Então, no que tange à disposição de resíduos sólidos para aterro sanitário, a gente pode dizer que sim. Mas como você mesmo trouxe, quando a gente vai olhar para a coleta seletiva, ainda falta muitas iniciativas nos municípios para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela traz muitas atribuições e deveres legais que os prefeitos devem cumprir. Dentre eles, ter o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que é o diagnóstico de qual é a situação, e ali o município vai dizer como vai ser essa coleta seletiva. Preferencialmente, o que a lei diz, Jonas? Que seja com a inclusão de catadores, através de cooperativas ou associações. E aí hoje a gente precisa mudar essa lógica de consumir e descartar resíduo e um caminhão coletar e enviar para aterro sanitário. A gente está enviando para esse aterro matéria-prima, resíduo que não é para estar sendo enterrado, que vai ser misturado com resíduo orgânico, com outros, e vai emitir gases de efeito estufa, ou seja, metano. A terceira maior fonte hoje de emissão de gases de efeito estufa pelas cidades vem dos aterros sanitários. E isso é um passivo. Como é que vai estar esse aterro daqui 50, 100 anos? A gente espera que ele esteja, vai ter um controle e vai estar monitorado, mas é uma herança que a gente está deixando no nosso planeta. Hoje as cidades, por exemplo, muitas da União Europeia, elas querem ser zero aterro. As cidades não querem ter aterro sanitário, elas querem fechar o que nós, do Instituto Lixo Zero, do coletivo, lutamos, que é cidades lixo zero. Eu pensar como, primeiro, não ter o resíduo. A gente tem que parar de ser a sociedade de consumir e descartar imediatamente. Agora, é difícil não ter o resíduo, né? Você mesmo tem aí um material Sim. que hoje quase tudo vem nas embalagens recicláveis. Pode mostrar, por exemplo? Claro. Então, pessoal, eu estava vindo para cá, estava a caminho aqui da RBS, encontrei isso na rua, material descartável, como o próprio nome está dizendo, plástico descartável, geralmente é o que faz o barulho. Aqui eu tenho isopor, e aqui eu tenho um copo plástico, que é de consumo imediato. Alguém consumiu isso e descartou. A gente vê muito a questão do resíduo que está impactando, principalmente agora no verão nas nossas praias, cenas em locais paradisíacos, tanto no Ano Novo como agora no Carnaval. Grandes festas. Então, o que a gente tem que pensar, Jonas? Eu reuni uma quantidade grande de pessoas, se eu não tiver um planejamento, eu vou ter muito resíduo, porque as pessoas vão descartar isso de forma errada. Elas vão simplesmente pegar isso e descartar no chão. E onde vai parar? E aí, como a tua reportagem, que a RBS está de parabéns por mostrar esse problema de forma sistêmica, mostrando que o resíduo ele vai integrar o ciclo da água. A gente pode chamar o ciclo lixológico. Por quê? Esse resíduo vai parar numa estrada, num terreno baldio, onde que eu, por exemplo, estou de carro, arremessei para fora. O vento, enfim, vai conduzir esse resíduo para uma boca de lobo e da boca de lobo vai para o esgoto e do esgoto vai para o rio. E esse mesmo rio é onde a gente vai captar água para beber. Então, a questão mostrada pela RBS, pelo Jornal do Almoço, mostrou o problema de forma sistêmica. E aí, o que a gente tem que pensar? Esses resíduos que vocês mostraram ali, se a gente vê que resíduo é esse, a maioria, como você mesmo disse, são materiais descartáveis, plásticos, isopores. Resíduo que veio, qual é a fonte geradora? Geralmente domicílios, residências ou até algum estabelecimento comercial que gera. Se eu pegar um restaurante que serve suco em copo descartável, ele pode ter descartado esse resíduo de forma irregular. O que as pessoas podem fazer em casa? O desafio. Nós temos que entender que resíduo é uma questão cultural e eu preciso mudar uma mudança de hábito. E quando eu falo em mudar hábito, é mudar a minha atitude. Essa mesma mãozinha que vai lá numa prateleira de um supermercado comprar um produto ou pedir uma comida por aplicativo, eu tenho que saber que na minha casa eu estou comprando também junto resíduo. Eu estou levando resíduo. E, Jonas, é inadmissível hoje o que a gente fala, o saco preto nunca mais. Eu pegar um saco preto e colocar o resto da erva de chimarrão, o papel higiênico, uma fralda descartável, latinha de alumínio, e colocar todo esse resíduo e
dar um nó e botar na frente de casa e dizer, agora é com a prefeitura. Não, eu tenho que separar no mínimo em 3 tipos de materiais, o que a gente chama a tríade da separação. Os recicláveis, o resíduo orgânico que deve ser compostado, pessoal. Não deve se enviar resíduo para orgânico. E essa aí da compostagem, é legal o que você pontuou agora. Explica para a gente como é que pode ser feita a compostagem. A erva mate, por exemplo, não precisa ser jogada na natureza, né? Não. E aí, se eu misturar isso tudo, não tem tecnologia, Jonas, que vai reciclar junto com o reciclado. Vou contaminar. A compostagem, a gente tem hoje composteiras, que podem ser feitas até em apartamento, pode pegar com baldes. Tem empresas que coletam também o seu resíduo, pode pesquisar na internet, Porto Alegre tem várias. E a questão que você que se mora em residência, não tem o porquê mandar resíduo orgânico para aterro. Simplesmente abrir um buraco, né, e você fazendo camadas de composto orgânico, terra e serragem ou folhas para poder entrar ar e a matéria orgânica ser formada. É o que a dona Janete falou, a moradora aqui da Zona Sul, da Vila Pedreira, faz em casa. Casca de ovo, tudo, ela enterra e vira adubo. Exatamente. É uma boa alternativa. É uma boa. E os números, Jonas, não mentem. Se cada um começar a fazer a sua parte, a gente vai reduzir esse grande impacto que hoje, pensa bem, cidadão porto-alegrense, o resíduo sai de Porto Alegre, ele vai 100 quilômetros até Minas do Leão para ser depositado num aterro. A gente tem que pensar que se cada um fizer a sua parte, encaminhar o resíduo, como você mostrou ótimos números da quantidade que hoje fortalece o catador. O catador, gente, de materiais recicláveis e as catadoras são agentes ambientais. Eles vão receber o nosso resíduo separado corretamente e vão gerar renda para suas famílias. Agora, John, a embalagem descartável, por exemplo, uma marmita, um copo de suco ou de café, o tratamento que em casa a gente deve fazer, tem que lavar antes de descartar? A gente tem que cuidar, assim, se tiver muito resto de comida, às vezes a gente vê o queijo impregnado que ficou da batata frita, muita gordura, isso acaba inviabilizando a reciclagem. O bom é dar uma higienizada e o isopor, sim, hoje fomentou muito a reciclagem, ele é reciclado, pode encaminhar, certo? E tem muitas empresas que têm embalagens compostáveis e também o melhor é a embalagem de alumínio, é a mais sustentável. Porque pensa bem, pessoal, fazer 1000 quilos de embalagem de isopor, o grande volume que isso gera. Então, a reciclagem, a gente tem vários viés para ser reciclado. Um deles é o econômico. Uma coisa que tem me chamado a atenção é a questão nada contra os fumantes, por favor, não me interpretem mal, mas a questão da bituca de cigarro, né? Você descartar que assim, pisar em cima e jogar para um bueiro, provoca um dano. Sim. Hoje a gente tem uma bituca de cigarro, apenas uma, ela pode contaminar até 5 litros de água, de tantos produtos químicos que tem ali naquela bituca, né? Se ela cair no bueiro? Ela vai para o rio, ela vai para a água, na beira da praia, vai para o mar, e hoje é um grande problema a bituca de cigarro. E o peixe não vai gostar. Não, é um problema. E assim, o que a gente tem que pensar, que a gente está falando? Eu tenho que também priorizar a minha saúde. Muitos dos produtos que eu estou adquirindo, alguns não fazem bem para a minha saúde. Então a gente tem que pensar por que eu estou comprando aquele produto. Tem diminuído um pouco os fumantes? Tem, mas as pessoas precisam se preocupar e ver o problema do resíduo também como um problema de saúde e buscar as responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades, consumidores, indústrias, comerciantes, são vários elos de uma cadeia. Agora, John, a França, por exemplo, o presidente Macron proibiu lá o uso de embalagens descartáveis, né? Isso está gerando uma polêmica com os empreendedores, com parte dos empreendedores. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, os containers, eles estão funcionando corretamente ou deveria ter uma variedade maior? Então, o grande problema hoje é que nós temos, o que predomina é um container na cor cinza, que seria para o rejeito e para o orgânico. E aí eu já misturei 2 tipos de resíduos. Eu deveria ter no mínimo 3. E aí tem os caminhões, que nem foi mostrado na reportagem, para os resíduos recicláveis. Hoje, muitas cidades da Europa, elas têm no mínimo 5 tipos de containers para resíduos diferentes. Então, seria um grande desafio a gente aumentar em Porto Alegre. Por exemplo, tem alguns pontos o container verde, que seria só para os recicláveis. A gente precisa aumentar, ter no mínimo
mais 2 containers. E há um esforço também muito grande, e isso está constando já em relatórios públicos, Bolsa de Valores e tudo mais. Agora estou falando das grandes empresas, dos empreendedores. A agenda ambiental, os protocolos que eles têm que seguir, começam a fazer parte do dia a dia dessas grandes corporações, das pequenas, das médias. De todas. A gente tem hoje algo que se chama o ESG. É uma linguagem que está se falando muito agora no meio, inclusive financeiro, que as empresas estão buscando atender padrões, né, de meio ambiente, social e governança. E isso mede quais são os riscos dela. Agora, tu imagina atrelar a imagem, por exemplo, uma empresa ser responsável por uma grande contaminação de lixo nos oceanos, ou se eu identifico, porque o resíduo eu consigo hoje saber quem é o dono, através da rastreabilidade